Olá, gente, mais uma aqui live hoje com os representantes do movimento Não é só Folia sobre a não assistência aos trabalhadores do carnaval. Estão desassistidos na pandemia e a gente tem que conversar muito, dialogar muito e lutar muito para que esses trabalhadores tenham essa assistência, né? Que foi realmente já falada pelos órgãos públicos, né? Tanto a prefeitura quanto o governo do estado do Rio falaram que vão dar os auxílios, mas já passou um ano e a gente está esperando, estão todos esperando, a gente acredita que eles vão resolver, porque são inúmeros problemas que estão acontecendo, todo mundo praticamente do samba votou, creio eu, né? No nosso prefeito, que está já mudando e conseguindo transformar tantas coisas na nossa sociedade, né? Ainda bem, se não fosse ele, creio que seria difícil o Rio de Janeiro ter vacina, né? E a vacinação está acontecendo na medida do possível, mas a gente também tem que falar sobre os trabalhadores do carnaval que estão necessitando, as contas estão chegando e todos precisam sobreviver, né? E eu estou tentando dar visibilidade aqui no espaço que eu tenho. Não tenho trilhões de seguidores, mas tem umas pessoas aqui que vão poder repercutir isso e fazer com que, de repente, a sociedade repense e veja que o carnaval não é só folia, que precisa realmente de dar assistência digna, né, aos nossos profissionais, não só cestas básicas, né, gente? A gente merece muito mais, né? Vocês que põem a mão na massa, eu danço, enfim, é uma outra história, um outro segmento importante também. Os passistas também precisam, né? Tá todo mundo da cultura sem a rentabilidade, infelizmente. E agora entrou aqui, não é só folia, deixa eu apresentar para vocês os representantes que estão aqui conosco do movimento Não é só folia. O Não é só folia não faz. Oi, querido, tudo bom? Tudo bem. Prazer te receber. Já faz um tempo que eu tô para te trazer aqui, né? Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Oi, querido. Então, eu estava falando sobre você. Você trabalha há 3 anos, né? Tá dando uma Nos travadinha. barracões das escolas de samba. Tá conseguindo sinal? Renato? Deixa eu ver se o sinal dele tá. Daqui a pouco ele vai voltar. O sinal às vezes dá uma travada, gente. Mas é tão importante a gente dar voz aos trabalhadores dos barracões, os trabalhadores do carnaval, né? Que estão desassistidos e precisando desses auxílios. Os auxílios ainda não chegaram. As escolas de samba também estão na luta do auxílio deles, né? Que também tem uma folha de pagamento, com vários profissionais que também estão precisando de receber. Então a gente está numa luta aqui. A única possibilidade que temos agora nas redes sociais é dar voz, fazer com que as pessoas expressem, para que até algum momento chegue aos órgãos públicos e as pessoas consigam realmente efetivar esses auxílios. E vocês podem ficar à vontade aqui em fazer perguntas também. Tem abaixo, tem esse ponto de interrogação, que vocês podem escrever as perguntas e participarem, fiquem à vontade, tá? E o Renato, ele é representante do Não é Só Folia. Oi, Pronto, voltou. O voltou. sinal é assim mesmo, Desculpa. faz parte. Então, querido, me fala um pouco de você, da sua história. Renato Souza, um dos Isso. representantes do movimento Não é Só Folia. Como é que surgiu o movimento Não é Só Folia? E Sim, você pode falar pra gente? claro. Então, primeiro agradecer a você pelo espaço, como você bem disse no começo. Gratidão total, o apoio que você tem dado ao projeto. Quando
a gente pensou em convidar você para o projeto, foi porque a gente antes viu o seu engajamento, né? Não foi nada gratuito, a gente viu que você realmente é uma pessoa que normalmente se entrega aos projetos que se envolve, isso foi muito bacana e genuíno da sua parte. Então, primeiro, agradecer esse espaço, né? Não são todas as pessoas que têm voz. Você disse, eu tenho um pequeno espaço, mas, poxa, se cada um que tivesse esse pequeno espaço pudesse dar voz às pessoas, isso já seria muita coisa. Então, primeiramente, agradecer a você, Quitéria, pelo carinho de sempre, sempre muito, né, delicada na relação, carinhosa. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, agradecer a você e esse espaço. Imagina, é um prazer e é uma honra, porque, na verdade, assim, o que seria da gente, seria de nós, né? Apesar de ser rainha da escola, do Império Serrano, sem os trabalhadores do carnaval, né? Porque não iria existir carnaval. E vocês Sim. ficam, numa grande maioria, nos barracões, ali trabalhando, são poucos falados, né? Pouco espaço de voz. Agora, na pandemia, a gente está tentando trazer essa voz, né? Para que vocês falem, vocês se expressem. A gente aproveita as redes sociais para isso, contar a história de vocês, o grito de vocês, porque vamos pedir um socorro, né? Sim. Existe uma parcela pequena de sambistas que tem um pouquinho de privilégio, tenta ajudar com cesta básica e tal, mas a gente sabe que o carnaval tem uma amplitude, uma importância tão grande, merece mais do que cesta básica, né? É verdade. Essa questão é muito de pedinte, por favor, me dá cesta básica e tal. É bom, é importante, ajuda naquele momento, porém todo mês precisa de pagar conta de água, de luz, então é uma coisa muito mais ampla, né? E para mim Exatamente. é um prazer, eu que te agradeço de vocês terem me convidado para ser madrinha do manifesto, né? E o Milton Cunha é o nosso padrinho. Sim, o Milton. E eu estou aqui com espaço para tentar vou trazer os outros movimentos também, dos projetos, porque Importante. é importante, não é só a doação financeira, não é isso. A gente tem que sair da bolha do espaço do sambista e do carnaval, porque a sociedade ela tem que participar. A sociedade ela tem que, de alguma maneira, investir, não só o Sim. setor público quanto o privado, né? Para os profissionais, para as escolas de samba também, porque o repasse está naquela complicação que a gente sabe, sempre tem esse problema, há décadas, e a gente acredita que o prefeito do Rio, que o governador do Rio, porque quando a gente fala de não é só a folia, a gente fala do Rio de Janeiro, né? O Sim, manifesto. isso. Então, o projeto, ele surgiu em agosto do ano passado, no auge assim da pandemia. A gente sabe o quão está sendo devastadora essa doença em todos os setores da sociedade. E os trabalhadores dos barracões, eles já é um setor que normalmente é invisibilizado pela sociedade, até mesmo pela sociedade carnavalesca. Então, imagina, se normalmente, numa normalidade, já tem as suas dificuldades, imagina num momento como esse que a gente está vivendo. Então, o movimento ele surge exatamente no momento onde essas dificuldades estão batendo no ponto máximo. Foi o que você falou, Quitéria. Chega um momento que a cesta básica ela já não é o suficiente. A conta já está ali chegando a 3, 4 meses de atraso. Então, o movimento, primeiro, ele surgiu para dar voz a esses trabalhadores que, nesse momento, ali para agosto, estão já no limite e também fazer um trabalho de conscientização para a sociedade da importância do carnaval. Porque todo mundo que é sambista, pelo menos uma vez na vida, já deve ter escutado. Nossa, mas é só uma festa. Nossa, mas é só né, carnaval faz em alguns dias. E não é. A gente que vive no meio, a gente sabe que não é assim. Então, o projeto ele tem esse papel. Primeiro, dar voz a esses trabalhadores e, no segundo momento, também conscientizar a sociedade da importância desses trabalhadores, né, que estão ali construindo o carnaval, o maior espetáculo da Terra, construído por essas pessoas que hoje estão desamparadas. E aí a gente vai conversar sobre isso ao longo da live, né? O quão desamparadas elas estão desse período todo, né? Então o projeto ele surge nesse momento ali, por agosto, com esse intuito.
É um período muito grande, né? O surgimento desse manifesto, Não é só folia, foi um pensamento seu, ou teve mais outras pessoas, vocês estavam no barracão, como é que aconteceu isso? Então, Renato, eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntário dentro do barracão de escola de samba. Então, eu conheci muitas pessoas. Mas essa ideia partiu do Luciano, que é trabalhador, é assíduo do carnaval mesmo, é anos e anos trabalhando com isso, vive disso. Então, ele começou a juntar pessoas de diversas escolas, diversos talentos, né? Um é melhor na comunicação, outro é melhor nisso, naquilo. Então, ele foi juntando essas pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Luciano, né? Em uma dessas idas ao barracão. E aí ele falou, como ele sabe, eu sou gestor de mídias sociais. Então, como o intuito do projeto sempre foi primeiro ajudar os trabalhadores e fazer um barulho, então ele me convidou para fazer parte do projeto para poder, né, ajudar dar esse suporte para o projeto. Ele sabia que eu conhecia a realidade, que eu trabalhei também junto com eles, embora não fosse de forma remunerada, mas eu sei da realidade, e eles precisavam de alguém que desse esse suporte. Então eu somei ele com eles para poder dar voz, né? Começar a fazer um trabalho para chamar a atenção da mídia, e a gente foi conseguindo, aos pouquinhos, a gente foi chegando ali, chegando aqui, e o projeto hoje ele é encabeçado por um grupo que é composto pelo Luciano, pela Laione, que vai estar aqui daqui a pouco, conversando com a gente também, que trabalha no Barracão há anos e anos, há muito tempo, a Binha, enfim, são muitas pessoas, o Rafael, o Baltazar, que é jornalista, enfim, a gente forma uma Baltazar. comissão, né, um grupo, cada um com seus talentos, cada um com suas particularidades, para poder juntos somar uma força dentro do projeto. E que bom que vocês permaneceram. Eu sei que fica muito difícil, cada um tem seus problemas pessoais, tentando sobreviver, né, nessa loucura da pandemia, e às vezes dá um desânimo, é normal, natural, Sim, mas o movimento de vocês é extremamente importante. Vocês fizeram realmente muito barulho e continuam fazendo na medida do possível para que isso perpetue, mesmo depois da pandemia, porque a sociedade precisa compreender que não é só folia. O é carnaval é o maior verdade. espetáculo da Terra, movimenta bilhões, né? Os cofres públicos conseguem arrecadar bilhões há décadas. Ainda tem Sim, isso, né? Se a gente for fazer um somatório, já passou desses bilhões. E precisa ter essa atenção ao trabalhador do carnaval, esse respeito, a questão da remuneração também, isso tudo está sendo muito repensado e pensado até pela Federação Nacional das Escolas de Samba, porque nem tudo a gente verbaliza ainda, porque a gente ainda está se reunindo, né? Nos projetos para tentar equilibrar um pouco essa questão e tentar pedir também, através da federação, um empenho maior do poder público, né? Principalmente a gente tem os eixos que são mais aptos de diálogo, né? Graças ao bom Deus, a gente tem o prefeito Eduardo Paes, que é um cara do samba, é sambista, enfim, e pelo menos ele falou sobre o auxílio, né? sim, Certamente eles devem estar num processo, deve estar complicado também demais para ir, né? E também como dar esse auxílio para que esse auxílio chegue na mão dos trabalhadores. Esse é o ponto mais exatamente. difícil, que eu acho que eles também estão tendo uma demanda para estudar isso, porque a maioria dos trabalhadores do carnaval, a gente bem sabe, nem todos entram na folha de pagamento, Sim, são a maior autônomos. parte. Tem que fazer um cadastramento, que nunca teve dessas pessoas, né? Porque como é que vai chegar direto para dar auxílio para qualquer pessoa? Ah, eu sou trabalhador, mas e aí? Como é que se comprova que você é trabalhador, né? Sim. Eu acho que isso é que está Então, dificultando um pouco mais. esse é um ponto muito importante que você levantou. Porque o que acontece? Durante esse um ano, existiram movimentações do poder público, de forma geral, do governo do Estado, do governo federal, quando criou a Lei Aldir Blanc. Enfim, tiveram movimentações que, em tese, abraçariam esses trabalhadores, mas só em tese. Porque, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, os critérios para um trabalhador do carnaval
né, trabalhador de barracão, uma costureira, um ferreiro, correr atrás para ganhar o auxílio da Lei Aldir Blanc, nossa, ele precisava comprovar um monte de coisa que, como você bem colocou, Quitéria, um trabalho, né, que é a relação trabalhista do barracão não tem como você comprovar aquelas questões. Então, assim, houveram ferramentas, né, durante assim, um ano que, entre aspas, viabilizaram a possibilidade dos trabalhadores ganharem esse auxílio, mas não eram sensíveis à realidade desse trabalhador de dentro do barracão. Aí a gente pode citar a Lei Aldir Blanc, mais recentemente, esse repasse do governo do Estado, que houve agora há pouco tempo, que as escolas já receberam um valor, mas tem critérios também para os profissionais poderem participar das oficinas, que as escolas ainda também estão trabalhando nos bastidores. Então, assim, é tudo muito criterioso, mas não é ainda sensível à realidade desses trabalhadores. Porque foi o que você falou, a gente está querendo acreditar que essa demora se justifique por essa sensibilidade dos critérios realistas, né? Né? Que sejam realistas, porque você não pode pedir, por exemplo, que um trabalhador de barracão comprove 2 anos de trabalho com foto dos trabalhos deles, que a Lei Aldir Blanc, por exemplo, pede, é um dos critérios. Então é muito complicado. Tem trabalhador que trabalha um ano numa escola, um ano em outra, e cada escola funciona de uma forma. Às vezes uma é mais organizadinha, outra não. Então tem essas complicações que esses critérios eles precisam levar em consideração. Ele não pode ser um critério assim, simplesmente, a gente precisa ter um critério para filtrar. Ok, a gente entende. Mas tem que ser um critério sensível à realidade. Senão não vai adiantar. Foi o que aconteceu com a Lei Aldir Blanc. Eu estava falando com algumas pessoas da política, né, e até o pessoal da Federação das Escolas de Samba, porque realmente os critérios, eles estão sabendo, né, porque acaba que o político faz lá, manda o assessor, assistente, enfim, a pessoa fazer aquele sistema, só que aquele sistema não tem a ver com a realidade do trabalho do carnaval, que é o que você falou. E ele não sabe o que é que está embarreirando, dificultando esse trabalhador, porque também não tem um diálogo direto com vocês, dos movimentos, Sim. né? Isso é uma coisa que a gente está tentando propor, para ter esse diálogo com todos os movimentos, que é importante, Sim. não só a folia, porque cada segmento, né, o bailado solidário dos casais, né, mestre porta-bandeira, e tem passista Ajuda, que é a Associação dos Passistas Brasileiros, que fundou agora, né, recentemente. Tem o Ritmo Solidário, que são dos ritmistas. Ainda bem que vocês, sozinhos, e Balade Solidário, né, eu falei também, e Barracão Solidário, o Wagner, né? Ainda bem que vocês sozinhos tiveram essa iniciativa de formarem esses núcleos, né, esses movimentos. Isso já ajuda, porque vocês também já conhecem muitas pessoas de cada escola e conseguem correr e tentar fazer esse cadastramento, vamos dizer assim, porque isso é necessário. Isso é necessário até para a organização do carnaval, batalhar por políticas públicas, e isso cada escola também deve ajudar a fazer, porém vocês é que sabem quem são real as pessoas, né? Esses trabalhadores. A escola, a gente acredita que o papel da escola nesse momento, né, nessa formatação dos critérios, é ser o meio termo, porque a escola, bem ou mal, ela tem um cadastro ali de pessoas que trabalharam aquele ano, né, tem algum tipo de, enfim, de contato com esses trabalhadores. Então a gente acredita que a escola tem que ser o meio termo desses critérios. As escolas precisam ser ouvidas, mas os trabalhadores precisam ser ouvidos, porque são eles, né, são eles que passam o dia a dia na escola de samba. No final, são eles que vão precisar desse auxílio. Então, o que a gente tem percebido é que, sim, existiram movimentações, tentativas de se chegar ao trabalhador do barracão, especificamente de escola de samba, mas ainda não conseguiram, por conta desses critérios que ainda não são sensíveis a essas pautas. E aí o que a gente está tentando cada vez mais falar sobre esses assuntos, espaços como esse, para poder tentar, talvez, estar aqui um secretário ou um político, alguém que tenha voz. Mais recentemente, a última movimentação que a gente percebeu que teve, por exemplo,
teve um vereador, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele tentou fazer um projeto de lei para fazer um auxílio emergencial com um salário mínimo. E aí, como a gente não domina desses trâmites de quanto tempo demora para votação, a gente não domina isso. Então, assim, a Isso gente vai demora. acompanhando. Então, a gente vai acompanhando. Então, a gente acompanha essas movimentações, mas, sabe, não tem respostas. E aí só vai acompanhando de longe. E aí a gente fica numa esperança de que as coisas se resolvam. E tem uma luta muito grande para aprovação de uma lei, né? Tem o CCJ, enfim. Eu lembro que eu fiz parte do movimento das doulas, né? Do parto humanizado, e hoje em dia existe a lei das doulas, toda mulher, toda pessoa pode ter uma doula na sala de parto, e foi uma luta para a gente conseguir isso. Foi aprovado, teve um momento que tentaram desaprovar, e a gente lá batalhando, entrando em gabinete, falando com todos os deputados. É uma militância, assim, você não tem ideia. E tem que ficar em cima e também tem que fazer esse barulho, né? Para poder realmente eles veem a importância e a visibilidade. E como vocês estão sendo importantes, e eu espero que todos os outros grupos se unam, porque a gente está precisando dessa Sim, união, né? Para isso é sair muito desse. importante. É muito importante essa união para poder fazer com que realmente se concretize, né? E você falou dessas leis de incentivo à cultura, né? Vamos dizer assim, para Sim, os trabalhadores. Eu acho que o mais complicado, o Baltazar falou que foi o vereador Vitor Hugo do MDB. isso, é isso mesmo. E tem uma questão social muito complicadora que nem todo trabalhador tem internet, né? Agora na pandemia a pessoa às vezes cortou o telefone, enfim, a linha, a pessoa está sem essa conexão, né? Uma grande maioria também tem uma certa idade e aí não Sim, sabe, tem aquelas pessoas que não sabem mexer realmente na rede social, principalmente essa questão de documentação, você vai no sistema lá da cultura para você fazer uma linguagem complexa para outras pessoas, né? Tem pessoas que não entendem, não compreendem aquele termo que está ali. E precisa, às vezes, de um profissional para ajudar. Enfim, é muito complicado. A gente tem muitos atravessamentos nisso. sim, é a questão da sensibilidade. Acho que o ponto tocante, tanto para os critérios quanto para essas barreiras que existem, são reais. Essas Uhum. dificuldades são reais dos trabalhadores, né? São. Não tem dinheiro, você não está tendo dinheiro para comer, você não vai ter sua internet para poder fazer o cadastro, ou muitos não conhecem, enfim, são várias complicações e que às vezes falta essa sensibilidade. Quando os projetos aí sim são aprovados, são, enfim, viabilizados, ainda tem todas essas questões que existem. Eu acredito muito que com vocês, né, a Nossa Folia e os outros projetos se unindo e conseguindo ter esse diálogo, né, com os representantes do governo, enfim, da prefeitura e através da Federação das Escolas de Samba, enfim, das ligas, não sei como é que funciona isso, é importante que esse diálogo vai ser construtivo, creio eu, né? Já que a gente tem pelo menos o prefeito que quer saber, escuta, sabe da importância do samba, ainda bem, né? Porque se fosse o outro, eu acho que até a vacina ia ficar difícil ter aí. A gente Esse fomos ponto que você levantou, salvos pelo voto, vamos dizer assim, né? Pelo menos tem alguém que dialoga. é, esse ponto que você levantou, Quitéria, é importante, porque às vezes parece que a gente está falando de coisas como se a gente não entendesse as outras demandas que estão acontecendo na cidade, né? Só que, assim, essa também é uma demanda, entende? Sim. Então, as pessoas às vezes olham, né? Nossa, mas será que não tem outras coisas importantes para a gente olhar para a cidade? Tem, mas isso também é importante. Então, é legal a gente estar aqui hoje, estar conversando sobre isso, porque a gente ouve muito isso, né? E aí o projeto existe para isso, para poder dizer, não, cara, a gente é importante. São os trabalhadores que fazem o carnaval que gera dinheiro, economicamente movimenta o Rio de Janeiro, o Brasil. Então, para quebrar esses paradigmas que existem, né? Esses estereótipos que, por que não é importante, né? Então, a gente ouve muito Ainda tem isso. isso, né? Ainda tem Sim, isso, porque são vocês que constroem o alicerce,
do carnaval, né, as estruturas, a construção de tudo sai da mão de vocês. A gente, enquanto artista, em alguns segmentos, a gente apresenta, representa, mas vocês é que constroem. Tipo, o que seria de mim se não tivesse o figurino? Sim. Eu preciso da questão cênica disso. Porém, as pessoas ainda têm essa questão, infelizmente, do racismo estrutural, que a gente sabe que é isso, que faz o carnaval ser negligenciado muitas vezes, invisibilizado. Ah, é só uma folia, é só uma festa. Ah, esse povo vem, aparece de brilho do nada. O brilho é baratinho, né? O brilho ele surge assim, você abre o armário e É. fica tudo pronto. É, infelizmente ainda é visto de uma maneira muito marginalizada e muito inferiorizada pela sociedade, porque você analisando os outros segmentos culturais, tem segmentos que são mais privilegiados e não estão dependendo tanto da questão da cesta básica. Uhum. Tem alguma coisa que surge, Sim. mas o carnaval está nessa coisa precisa, necessita. Porque se a gente arrecada, cara, são bilhões que entram, né? Sim. É muita coisa. E ainda não é visto com a importância que deveria ser. Não só a questão dos trabalhadores, das escolas também, na questão de captação, enfim. As empresas ainda nem todas estão querendo, ainda mais nesse momento, está complicado, mas tem outras gêneros musicais e outros eventos que não estão acontecendo, mas estão acontecendo em live e estão tendo mais remuneração do que o carnaval, que é pioneiro, né? Sim. Afinal de contas, a nossa cultura é que representa a identidade do povo brasileiro. O Brasil seria um país mais um no mundo. É verdade. O Aqui carnaval é nossa identidade. é a nossa identidade. Tanto que até quem não gosta de carnaval, não participa, lucra com isso. Sim. Porque gera empregos. Os investidores, quando saem do exterior e vão para o Brasil, eles vão porque já ouviram falar do Brasil em algum momento. Por quê? Por causa do samba e do carnaval. E o futebol vem em terceiro. É sempre essa fala, né? Sim. Então, a gente tem uma importância muito grande. Vocês, de preferência, assim, eu falo porque vocês estão precisando muito mais. Sim. E isso é uma coisa assim que me dói, me angustia, me faz mal. Eu Nós, não gosto nós de ver recebemos. ser desvalorizado. Nós recebemos histórias, assim, nesse tempo todo aí que o projeto, aí cerca de 8, 9 meses que o projeto existe, histórias diversas, amigos, colegas que estão passando dificuldade. Enfim, a gente, sabe, é uma realidade latente, é nossa realidade. Então, assim, daqui a pouco, quando a Laione entrar, a gente vai poder ouvir alguém que vive disso há anos e anos, sabe? Uma realidade que, sabe, bate na pele há muito tempo. Então, é uma realidade que nesse momento, está muito pior. Se já antes tem as dificuldades, as particularidades da vivência de quem trabalha numa escola de samba, no barracão, imagine nesse momento. E um outro ponto que a gente também observou nesse período é que, não agora, né, porque agora a pandemia piorou um pouco, né, piorou bastante, mas teve um momento ali em que as coisas começaram a reabrir, né, tudo dentro de um protocolo, tudo regradinho, e as escolas, e a gente vê essa questão do racismo estrutural, da questão de não olhar para o carnaval como algo, né, profissional, quando as escolas de samba não podem abrir, as escolas não, desculpa, os barracões não podem abrir, e ali funcionam como uma fábrica, como uma empresa. Um escritório abre nesse momento, né? Não estou dizendo agora, mas nesse Sim, momento sim. ali que a Quando faz pandemia uma foi mais flexibilizada, reabertura, isso, um escritório abriu, uma indústria abriu, e o barracão de escola de samba não pôde abrir, sabe? Claro que a gente não está pedindo aqui que, não, abre de qualquer jeito. Não é isso. não, Vamos lógico. seguir os protocolos, né, estabelecidos, como a indústria normal seguiu, como uma empresa, um escritório seguiu. Mas por que a escola de samba não pôde abrir? Ela foi impedida. Hoje, os barracões estão interditados por uma questão do Ministério Público,
mas também por essa questão do Covid. Eles não têm essa autorização para trabalhar, sabe? O Como é que Eduardo tá? Paes, Aham, fala. então, Desculpa. tem um diálogo hoje, o Eduardo Paes, acerca de, mais ou menos no mesmo período que ele anunciou o edital para os trabalhadores, é o período que ele está tentando, teve um anúncio do Corpo de Bombeiro, que ele ia tentar agilizar esse sentido, mas está mesmo mais ou menos no mesmo tempo do edital para os trabalhadores dos barracões. Mas essa é a realidade hoje, né? No governo passado, era uma realidade, como você disse, que nem o diálogo existia, tipo assim, não está funcionando, problema, né? Problema de vocês. Hoje ainda tem ali o Eduardo Paes, né, correndo atrás, tentando trazer o corpo de bombeiro, que aí é uma questão do Ministério Público, não é nem só implica a questão do Do, Covid, não. Implica a é, questão de questões de incêndio, segurança do trabalho, que já estavam pendentes há alguns anos. Mas entendi. naquele momento em que houve a reabertura, isso não era uma pauta, entende? A gente consegue observar que não foi reaberto naquele momento por uma questão do olhar estrutural racista de que, não, a escola de samba é a escola de samba, não precisa disso, né? A empresa é Entendi. importante, a indústria é importante, mas a escola de samba não. Então a Deixa aquele gente, povo para lá, né? Nem o pessoal da exatamente, cultura, de uma maneira geral, produtores, como é que sim, estão vivendo, né? Como é que tá exatamente. isso? E isso foi uma coisa que a gente percebeu, a gente foi percebendo, é um processo, né? A gente não tem o amparo financeiro do auxílio, que é importante, mas a gente também não tem o olhar, o cuidado, né? Olha aqui, não, vamos fazer isso, vamos olhar por esse ponto. Não, é um abandono por todos os lados, entende? Então, é muito preocupante. O ponto que a gente está hoje, de não, o barracão não pode abrir porque não é importante, né? A visão é essa. Não tem auxílio para os trabalhadores dos barracões porque não se tem essa sensibilidade dos critérios. E aí a gente vai caminhando para onde? Para até onde a gente vai, aonde a gente vai chegar? Esperar o que e como, né? E o que Sim, acontece é que os poucos que conseguem algum tipo de emprego, algum tipo de ocupação, que está sendo a minoria, né? Ou sei lá, vira entregador ou faz algum outro tipo de função, são funções que às vezes não são funções que a pessoa desejaria estar fazendo para sobreviver, né? Mas acaba que talvez a pessoa monte algum negócio, alguma coisa e deixe de ser trabalhador do carnaval, porque talvez aquilo vai dar mais rendimento, né? sim. Ainda tem esse problema, porque aí quando retorna o carnaval, se esses trabalhadores estiverem empregados ou de alguma função sobrevivendo e tendo rendimento, não vai querer voltar para trabalhar para o carnaval, talvez, né? Ou Sim, exatamente. volte. Tem essas questões também, né? De prejudicar até o nosso O andamento, espetáculo, né? O andamento. isso. Eu estava até falando Futuro, sobre né? isso com a Federação, a FENASAMBA, a Federação das Escolas de Samba. Eu falei, gente, se não prestarmos atenção aos trabalhadores, eles vão acabar se perdendo. E aí, quando a escola quiser, eu preciso de tantos trabalhadores para fazer as alegorias, adereços, cadê? Tem poucos. É, porque é uma mão de obra muito específica, né? Sim, e É precisa muito, de muito prática também, né? peculiar, exatamente. É muito peculiar. Então, é o que a gente está comentando. Por exemplo, no nosso projeto, tem gente que trabalha nisso há 30 anos, né? Nesse momento, ou não está trabalhando, ou foi procurar uma outra coisa para fazer, para poder sobreviver, né? E a gente já ouviu relatos de pessoas que, tô ganhando aqui um dinheiro, não sei se volto, Eu já estou sabe? percebendo isso também. Não sei se volto. E aí a gente começa a olhar para uma questão cultural, né? E aí a sobrevivência do carnaval, as pessoas deixando de trabalhar, né? Numa área que é muito específica. Não é qualquer pessoa que vai subir num ateliê para fazer uma fantasia. Não é assim que funciona, Não é? né? Não é assim que funciona. Você vai contratar, vai abrir, tem vagas. Não é assim. É uma coisa muito especializada, muito específica. Esses trabalhadores merecem esses cuidados por conta disso. Além da É, questão humana, da questão né, de prestar um amparo humano de uma pessoa que está precisando, tem essa questão do olhar cultural,
O trabalhador que está ali no barracão trabalhando, ele pertence àquela cultura do barracão de escola de samba. Ele faz aquilo há anos. Ele, né, trabalha ali, o amigo convidou ele para trabalhar, E sabe? Tem arte, muito disso. arte é algo genuíno, a gente sabe que não se compra. Não adianta depois, temos a verba, vamos chamar as pessoas para fazer, vamos construir. E aí você Sim, não achar o talento. O talento, você não consegue. exatamente. O talento, às vezes, a pessoa se perde, vai fazer outra função, outra coisa para sobreviver, e aí vai ter um espetáculo talvez defasado em relação ao que deveria ser, porque não teve esse cuidado com o trabalhador, né? Isso é Exatamente. extremamente. É muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes não pensam sobre isso, né? Tanta coisa para pensar, é a pessoa. A mesma invisibilidade que acontece da sociedade de fora, né? Nós Sim, fazemos parte da sociedade. A sociedade nunca está fora, ela está dentro da gente, só pertencemos a ela. sim, Então, a sociedade samba também às vezes se permite estar invisível, de não ver, né? Porque isso é uma reação em cadeia. E não é uma questão, eu não quero enxergar o trabalhador dessa maneira, é porque acaba sendo automático, está enraizado esse problema. é verdade. Infelizmente. E a Essa, gente tem que essa, falar sobre essa isso. é uma realidade Muito. que assim, a gente tem percebido de uma forma mais em maior destaque nesse período, pelas dificuldades que a gente tem vivido. E assim, às vezes é muito desanimador. A gente tem que ser bem sincero. Às vezes a gente olha um para o outro ali na liderança, para onde que a gente vai, sabe? A gente não vai vendo para onde ir, a gente vai tentando buscar força, porque é uma situação muito complexa, sabe? A gente não vai achando muitos lugares para se apoiar, né? A gente olha e fala assim, pô, aquilo ali a gente pode pegar para gente. Tá difícil, tá? A gente só olha, só enxerga o problema, né? Eu te A gente vai entendo. tentando, e o movimento é exatamente para isso, para pelo menos a gente estar com as nossas mazelas, né? Conjunto. A gente conversa, às vezes a gente não está nem conversando sobre o movimento em si, mas a gente está ali entre amigos, conversando sobre as pautas do dia a dia que a gente vive na pele. E quantas pautas e quantas questões que ficaram décadas, né, sem ter essa visão, esse cuidado, né? E agora, quando chega na pandemia, de repente tem que repensar e fazer tudo que não fez há anos, há décadas atrás, né? Desse cadastramento, saber quem são Sim, esses trabalhadores, a questão do financeiro também, né? Os pagamentos, que é muito sim, louco no carnaval. Como é que você quer mostrar para a sociedade que o carnaval não é só folia, virou uma empresa, o maior espetáculo da Terra, se essa empresa ela ainda está tentando se organizar, né? sim, Já tivemos várias mudanças agora, né, de comandos que certamente já estão se empenhando para essa organização, porque isso também prejudica os próprios comandos, né? Porque o comando não consegue comandar e não consegue andar, evoluir. Então, é uma reação em cadeia, que atinge todo mundo. Está atingindo também, né? Todo mundo nesse sentido. Lógico que os trabalhadores do carnaval eles estão desprivilegiados, né? Não tem privilégio algum, não tem nada, e a gente precisa lutar por vocês, na medida do possível, tentar falar, se expressar, trazer. Eu estou tentando trazer aqui, eu quero trazer todo mundo, não quero saber se a pessoa tem um sim, seguidor, dois, três. Eu não estou pensando nisso, estou pensando desde que eu comecei as lives, né, a trazer gente da cultura, resgatar a história, porque é importante, né, é muito e a importante. gente poder contar a nossa história Sim. para a É muito sociedade importante ver. esse momento é importante, a gente poder ser ouvido. Foi o que você falou. São problemas que foram potencializados na pandemia. Alguns já existiam, né? Essa falta de cadastro, esse olhar mais marginalizado, esse olhar mais, né? Trabalhador e tal, já existia. Só que agora eles estão potencializados, 5, 6, 7 vezes maiores, esses problemas, né? Então, assim,
talvez essa movimentação, aí a gente olhando com um olhar esperançoso, né? Talvez é o que a gente está aqui para isso, né? Acredito, Uhum. É, traga um olhar crítico para uma situação que já existia e que precisou a gente passar por tudo isso para que as pessoas pudessem, pelo menos minimamente, olhar para esses trabalhadores de uma forma diferente, sabe? Um olhar, poxa, entender que o fulião, o que a gente chama a nossa bolha do samba, entender que é quando eu visto uma fantasia, tiveram muitas mãos ali construindo aquela fantasia e o tanto de coisa que aquelas mãos que construíram aquela fantasia passou, sabe? verdade. E isso é uma coisa que sempre existiu e foi enfatizando, agora está potencializada, mas é uma realidade. É uma realidade. A É uma questão do realidade muito grande. cadastro, sim, é uma E da realidade. profissionalização, porque tem várias funções importantíssimas dos trabalhadores do carnaval que não entram no CBO, não são Sim, vistas como profissão. Aí como é que a gente vai conseguir pedir para o setor público, né, auxílio, se nem eles reconhecem a profissão, porque não está no CBO, como é que vai dar auxílio? É muito complexo, sim, né? Eu sim. estava É até falando, estrutural, né? assim, eu não sou madrinha para fazer a foto só, você já me conhece. Sim, Eu fico pensando nessas coisas e vou falando. Aí ele, um presidente da Federação Nacional de Escolas de Samba, depois a gente vai fazer uma live com ele aqui também. Ele também já está pensando, falando sobre isso, só que está tentando ver como vai fazer para mudar isso, porque isso é a nível Brasil, todas as escolas de samba, eu penso. Lógico, Rio de Janeiro, São Paulo, os eixos maiores, né? Tem a visibilidade maior, né? Tem essa questão de sim. ter um diálogo mais direto, uma preocupação com os seus governantes, né? Que acaba que o Rio e São Paulo estão mais unidos até Em nessa questão da evidência. vacina, né? É, É, graças a Deus temos Butantan e Fiocruz ali salvando o Brasil. E aí eles estão tentando ver, né, articular isso, porque e a questão dos pagamentos também. Tem profissional que ganha muito, tem profissional que ganha nada, tem profissional que faz voluntário, tem profissional, é uma coisa muito desequilibrada também. é uma relação, o desequilíbrio é bem grande. É muito E, grande. mais uma vez, tentando olhar para o futuro, a gente já pensa, por exemplo, como que vai ser a gente não quer, o projeto passou a existir na pandemia, pela questão da pandemia, mas a gente pensa no futuro, né? A gente quer que esse futuro chegue logo, quando tiver todo mundo vacinado, dentro das possibilidades. Como que o nosso projeto vai andar, por exemplo? A gente quer, depois que os trabalhos voltarem, que o nosso projeto ele ainda continue dando voz para os trabalhadores e que seja agora para lutar por essas pautas. Por que o trabalhador não está cadastrado? Por que isso? Por que aquilo? Então, a gente quer cada vez mais levantar essas questões, entendendo que há momentos para tudo, né? Há um momento certo de levantar certas bandeiras. Então, a gente tem consciência dos problemas, claro, mas a gente Uhum. já pensa assim, né? Daqui a um tempo, quando normalizar, a gente tem outras pautas para levantar, porque é uma coisa que a gente não vai resolver assim, né? É Ah, um. eu espero que Quem vocês dera, se né? energizem sempre. Em alguns momentos, e você sabe, eu ligava para Sim, você, vamos fazer live, você é desanimado, é sério, ninguém sim, presta atenção na gente, é sério, é vamos assim fazer mesmo. live, não esquece de projeto, ai, o povo está desanimado, e fala, gente, tem Sim, que fazer barulho, tem que isso é muito verbalizar, senão. importante. Tiveram momentos assim que E é um nossas puxando o conversas, outro para levantar, sim, né? foram muito fundamentais. Assim, a gente está desanimado, a gente, poxa, a galera tá ali e tal. E aí conversa com você, manda uma mensagem aqui, manda uma ali, aí já dá um ânimo. Não, vamos sim, vamos correr atrás. E um vai puxando o outro, isso é muito importante mesmo. É muito importante. E foi bom até, porque eu passei o contato para o presidente da Federação Nacional das Escolas de Samba, ele já sabe da existência de vocês, enfim, e já está pensando outras coisas. Eu espero assim, que isso gere frutos, assim, lógico.
eu tento, na medida do possível, acreditar que realmente vai acontecer alguma coisa de produtiva. Só em a gente mover e fazer essa ação, né? Vocês estão fazendo Não É Só Folia, já é extremamente importante. O Não É Só Folia, e depois aí surgiu os outros movimentos que até hoje ainda arrecadam cesta básicas, né? Sim, Tem as doações, que estão conseguindo, pelo menos, ajudar no que é possível, né? Não é tudo, não é muita coisa, sim. porque são muitos Nossa, trabalhadores. a importância dos demais projetos é o que a gente costumava falar. Quando alguma coisa nova surge, as pessoas querem entender o que está acontecendo. Então, Uhum, quando a gente surgiu, já existiu o barracão. Então, eles perguntavam, é a mesma coisa? Não é, né? São projetos distintos, uhum. segmentados, e o Não É Só Folia é uma coisa mais ideológica. A gente não tem arrecadação de alimento, por exemplo, porque já tem quem faça isso, e muito bem, cuidam muito bem dessa parte, dessa questão, e o que seriam dos trabalhadores se não fossem, por exemplo, o Barra Consolidado? Quanto de ajuda que eles prestaram e estão Nossa, fizeram prestando nesse muito. momento, E a entendeu? madrinha Sabrina Sato, enfim, tem várias pessoas tentando. Alguns artistas sobreviveram para tentar Uhum, ajudar ou dar voz, porque uma galera aí sumiu, né? Abandonou e sim. esqueceu a gente, É, né? Esqueceu o na hora que carnaval. aperta, todo mundo, uma parte não quer segurar Para a pedir bandeira. credencial da Liesa, assim, É, é rapidinho. Mas na hora de ajudar sim. a própria Liesa também, fica difícil. É, isso mesmo. Corre todo mundo, E né? Ajuda trabalhador, enfim. exatamente. E aí a gente entende esses movimentos, esses outros projetos como fundamentais. São questões que coexistem, né? A gente está aqui falando de uma questão mais ideológica, mais, né, para alcançar mais essas questões, mas eles estão lá fazendo algo mais físico, uma necessidade imediata. O cara, a família que não está tendo o que botar na mesa. Então, não teria como, sabe, uma coisa existir sem a outra. Os E eu, projetos têm que dialogar. eu não sei se você percebeu, foi difícil para a gente, né, para todos nós aqui do grupo, fazer com que esse projeto fosse falado, verbalizado pelas celebridades, né? Sim, Foi uma luta isso, gente. sim, Porque muita gente dizia que não queria falar de carnaval porque a sociedade ia cair em cima, não é o momento. Mas a gente não está falando para fazer o carnaval, lógico. Com exatamente. 4.000 mortes, não tem como, é impossível, não tem Sim, nem espírito para isso. A gente está precisando de dar condições de vida, de sobrevivência para esses trabalhadores, né? E era só pedir, gente, por favor, você que tem, sei lá, uma conta com milhões de seguidores, posta o vídeo, fala do movimento, fala para sair dessa bolha, porque tem sempre alguém da sociedade que é mais privilegiado, ou empresário que pode ajudar, contribuir, sei lá, fazer alguma coisa, né? Mas até isso, exatamente. no segmento cultural, para pessoas que têm o privilégio de contas grandes no Instagram, foi dificultoso para a gente. Alguns conseguiram, né, Sim. falar, alguns profissionais, Leandro Vieira falou, Tereza Cristina falou, enfim, tem uma galera aí É, que falou. Aliança alguns Leal, conseguiram. né? Isso, a gente Alguns. conseguiu chegar em alguns lugares importantes que a gente nem esperava de verdade. A gente, A quando idealizou o Globo fez também projeto, matéria. sim, matéria para o exterior. Luciana e a Binha, por exemplo, deram entrevista para uma TV alemã. Então a gente conseguiu alcançar espaços que a gente realmente não imaginou, né? Em A pouco gente tempo, né? não, sim, a gente não imaginou mesmo. Claro que a nossa intenção era fazer barulho, era mostrar essas questões para o máximo de pessoas que a gente conseguisse, mas a gente não pensou que esse máximo seria esse ponto, entendeu? Então, mas a gente quer mais. Já que a gente conseguiu, a gente não quer parar por aí. A gente quer alcançar mais pessoas, a gente quer que outras pessoas cheguem até nós. Então, quanto mais espaços como esse para a gente poder falar, a gente poder verbalizar o que está acontecendo, a gente vai estar ocupando, vai estar falando, porque é muito importante. Ai, gente, então vocês que estão assistindo aqui, se for artista, for famoso, não for famoso, imprensa, gente, chamem o pessoal do representantes, né? O Renato,
para fazer esse espaço de fala, né, esse poder de fala sobre os trabalhadores do carnaval e os outros projetos também, façam pautas, Sim, sei lá, porque é importante para que o poder público também sinta essa pressão social, essa importância para se mover mais rápido, né? Porque as contas elas vão chegando e vocês precisam sobreviver, precisam pagar, enfim. exatamente, E isso é exatamente. importante, né? Importantíssimo. Essa é uma questão que a gente quer cada vez mais estar falando sobre isso. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar aqui, se alguém que está vendo depois ou agora, enfim, em algum momento, tirar um tempinho para poder ir lá ver o que a gente está fazendo, o que a gente está verbalizando, as cobranças que a gente faz, compartilhar o conteúdo, isso vai chegando, é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai conseguindo alcançar mais pessoas. E é o que a gente conversa às vezes, né, Quitéria? A gente quer conscientizar a nossa bolha, mas a gente também quer furar essa bolha. A gente quer chegar em pessoas que às vezes olham para o carnaval ali em fevereiro e que precisam entender a nossa importância. Porque vê tudo pronto, lindo, mas não sabe o trabalho que dá e o passo a passo, essa trajetória. O vídeo que vocês fizeram foi extremamente importante, falando e mostrando como é feita a fábrica, né, do carnaval, como é produzido, porque ninguém entra, são poucos que entram no barracão. Tem algumas matérias que fazem e tal, mas a sociedade ela ainda não entende essa proporção dessa fábrica, né? Como movimenta, a importância disso, a questão das verbas públicas, né? Os bilhões que se arrecadam, como é que é esse repasse, como é que, enfim, isso fica muito tumultuado, né? Isso. E não dão importância para o carnaval, porque acho que não é necessário investir no carnaval, mas o carnaval é extremamente necessário, porque gera um retorno muito maior do que o investimento que se deu, né? Isso. É importantíssimo. E Essa, a Laione, será que está aqui já? acho que já deve estar. Tá esperando. E a gente falando aqui, e você falando que, e eu achando que ela não está aqui. Peraí, cadê a Laione? Não, ela não está aqui. Ah, tá aqui, peraí. Muito importante, a Laione A tem. Laione entrar. E você fica aqui também. A Tá, primeira vez que eu vou fazer live com mais duas pessoas. Dizem aqui que a entra, né? estreia. Vamos ver. Na estreia. Não é só folia. Aguardando Laione. Eu chamei assim, nem sei se ela tá pronta, né? Ainda tem. Tá, Ela já tá tá online esperando. aqui. Ela tá online aqui, ó. Ela apareceu online. Aqui, a Inês Borges está perguntando do que vocês precisam hoje? Investimento, apoio? Então, dos dois, mas de uma forma mais prática. Hoje, a gente precisa que, já que a gente já tem uma promessa, a gente já tem né, um compromisso firmado publicamente da autoridade pública que está dando esse suporte para a gente, que é o prefeito Eduardo Paes, a gente quer essa resposta. Esse edital tá para sair, vai demorar, a gente precisa de uma resposta, né? A gente entende, que a gente está falando desde o começo, a cidade tem outras demandas, a cidade tem muitas demandas, né? A gente entende que a gente está vindo de uma gestão conturbada, né? A gente entende isso tudo, mas a gente tem que prezar por o que a gente acredita. Então a gente espera essa resposta, a gente está tentando ser compreensivo, mas a gente já não está conseguindo mais. Porque já estamos no Passou o limite, porque, limite, né? entende? Tem cerca aí de um mês e meio que foi feito o anúncio publicamente de que o edital para os trabalhadores dos barracões seria publicado o mais rápido possível, e isso ainda não aconteceu. Nós estamos querendo acreditar que é por conta da sensibilidade dos critérios que faltaram nos outros auxílios que foram criados. Mas a Eu gente não acredito tem essa muito nisso. resposta, Eu sabe? A cheguei a gente não conversar tem. com algumas pessoas lá da prefeitura que são importantes, Ó, secretários, a Laione enfim. já está aí.
Ela tá aqui, mas eu tô chamando, solicitando ela para entrar, envia a solicitação, mas está dizendo que ela não está conseguindo entrar. Eu não sei se o Instagram dela é muito fechado, né? Seguir a gente já está se seguindo. É porque às vezes a pessoa tem nas configurações algum veto assim de não compartilhar, não Ah, é. seguir. Talvez ela tenha que ver nas configurações dela. Porque aqui está falando aguardando Laione. Ela tem que clicar que aceita a minha solicitação. Aparece na tela dela, como você fez, né? Sim, Ah, eu não sei se ela não está conseguindo clicar ou se é alguma coisa da conexão, porque aqui está falando, aguardando ela entrar. sim. Laione, tenta aí, pelo Estou amor de aqui, Deus. Laione. Fala o que está acontecendo, Laione. Conta Porque pra se ela gente. não conseguir entrar, aí eu vou ter que fechar a live e abrir uma outra. Apesar que não é necessário, porque aqui, olha lá, Laione não está conseguindo participar. Por que será, gente? Instagram resolve aqui. Ajuda os universitários. Mas se for preciso, a gente fecha, porque Ah, ela entrou. conseguiu. Ela mandou uma solicitação para Ai, que mim. bom. Que Ai, Laione tem histórias incríveis, assim. eu quero saber É, de tudo. é uma dessas pessoas que estão na movimentação, no movimento, no manifesto, que estão há anos, que trabalhou em Rio, São Paulo, enfim, em vários lugares. Então, assim, sente e entende esses problemas, ó, há muito tempo. Então, tem uma bagagem, né? Então, assim, A se Lauriane, precisar, ela é confeccionista de fantasias, aderecista, isso, 24 anos, gente. isso, 24 anos. E já trabalhou em várias escolas, já desempenhou outras funções, já foi até carnavalesca, já ajudou em escolas, né, lá Que de arrasa. Florianópolis, enfim, já atua, né, como a gente costuma dizer, nas Ela é 11, né? famosa, ela é babada, ela é É, conhecida já. então ela tem muitas histórias assim, que vivência, né? Vivência que dá Aham, corpo a esse nosso movimento. esse movimento, né? Sim. Ai, Lauriane, envia mais uma vez a solicitação para eu poder abrir, porque eu cliquei aqui e abri, mas não está entrando. Vamos ver. Eu quero muito falar com ela, porque ela pode, lógico, ela sente na pele, né? 24 anos Sim, trabalhando nos barracões, né? Confeccionando fantasias, adereços em várias escolas, apesar que ela atualmente está trabalhando na mocidade, né? isso. Hoje ela é funcionária da mocidade, mas já esteve aí em muitas escolas, São Paulo, Rio, Florianópolis. Bom, eu acionei aqui, ó. Eu aceitei a solicitação dela. Vamos ver, aguardando Laione. Entra, ajuda, ajuda, boa energia Vai positiva entrar. aqui nesse final. Vamos ver se ela entra. Mandou, Taione, já vem. vi, mandou. Ai, que Agora tá bom. aqui, aguardando Laione. Deve ser uma coisa de conexão, será? Vem, Laione. Vem, Laione. Senão qualquer coisa eu tenho que. Apesar que aqui tá para Fechar. entrar mais gente, né? Talvez eu tenha que me É, despedir de você para tentar colocar ela, mas aqui tá dizendo que ela pode entrar, só tá aguardando alguma coisa. Não sei se é a conexão, o que que é. Eu quero muito falar com a Laione, gente, porque tem bagagem, tem história. tem Ela pode muito. também dar as ideias dela, porque deve ter muita ideia também, né? Sim, Falamos de algumas aqui importantes. Não está conseguindo muito participar. texto. É, Muito muito texto, texto. É Laione. tanto texto que tá aqui. Não tá conseguindo entrar, Maione, tá entendendo? O que que a gente faz? Oh, Deus, ajuda aí. Quer fechar e tentar abrir uma com ela? Eu vou tentar enviar uma última aqui, se não der, Ah, você fecha, que eu fico tá, aqui e tento colocar ela. É o jeito. tá. E se a gente não conseguir, aí deve ser uma coisa de configuração. Quando acontece isso, geralmente ela tem que ver nas configurações dela se tem algo bloqueado. Porque às vezes a pessoa tem conta privada, não sei como é que funciona. Que a minha aqui tudo é aberto, né? A pessoa entra, se quiser xingar, xinga.
Tá fazendo Tô pronta suspense, para ó. qualquer coisa. O Eu Igor entendo também. xingamento como caso clínico. É, psicóloga aqui. Aproveita minha O Igor, psicologia. agora que eu tô vendo aqui, o Igor também é do movimento. Acho que eu esqueci de citar. O Igor é porque ele entrou mais recentemente. Ah, Ai, entrou. olha, eu trouxe duas pessoas da Gente, que live, demora! babado. Adoro. Eu já tava louca aqui gritando. Muita info, Laione. É muito texto, tá vendo? Eu já tava louca aqui gritando, nervosa, querendo falar. Essas ferramentas novas, agora você pode falar, fala tudo que o microfone é teu, a voz é tua. Solta. Obrigada, Séria. Estou muito Ah, feliz de estar aqui participando. Quero agradecer e também falar do, como Renata havia falado antes, agradecer também muito o Barracão Solitário, que até agora foi o único que nos ajudou. Entendeu? Wagner, né? Que É muito maravilha. que a gente, nós, trabalhadores, cada um sabe de si, mas a gente está vendendo almoço para comer a janta, matando um leão por dia. Está muito difícil. Mas nós estamos resistindo. Entendeu? A cada dia, a cada dia. Nossa, eu imagino que resistência, como é que está a sua vida e a dos que você conhece que trabalham em barracões nesse exato momento? Quitéria, tá difícil. A gente tem que ter. Eu tive que me reinventar. Que fora o carnaval, eu trabalho com eventos. Só que o evento parou também, né? Por causa da pandemia. Decoração e tal, festa, buffet, enfim. Então, parou tudo. Eu estou pintando apartamentos. Em dezembro fez uma chuva de coisa, aproveitei para pegar. Eu vendo caipifruta, entendeu? E faço faxina. Graças a Deus eu tenho saúde para isso. E quem não tem? Meu Deus. Entendeu? Que guerreira, hein? Guerreira. Guerreira, mulher. Graças E ainda a tem Deus. força de vontade para lutar por você e pelos outros, né? Isso, Trabalhadores do também. carnaval. Com certeza. Como é importante trazer vocês aqui. E você que está atuando 24 anos, né? Como aderecista. Sim, eu comecei com 18. Eu sempre comecei desfilando na estátua. Sou mocidade, mas eu tenho um carinho pela estátua de Sá, porque conforme eu moro aqui na Tijuca, então a estátua de Sá era mais próximo. Então, desde criança eu desfilo, entendeu? E comecei a trabalhar na área com 18 anos. Nossa, que maravilhosa. É uma luta, né, Quitéria? De repente eu já até usei coisa tua e não tô sabendo. Porque a gente usa e não sabe, né? Isso, exatamente. E gostar, né? Porque senão não faz. E Tem que você, gostar. como é que entrou no movimento Não é só folia? Como é que aconteceu essa união de vocês? Então, o Luciano, né, que começou com o projeto, enviou a solicitação e a gente se reuniu e formou o grupo. Entendeu? Que maravilha. Para a gente gritar, para ecoar para algum órgão público, ver se olha por nós, porque nós estamos à mercê. Entendeu? Essa parte prejudicial, né? Vocês estão desassistidos e precisando realmente, lógico, você está falando que você teve que se reinventar, fazer várias outras profissões, outras funções, até coisas que você nunca talvez tenha feito na vida, né? Nunca. Faxina sim, agora pintar a parede, em dezembro eu tive que me reinventar. Foi o que salvou o meu Natal. Entendeu? Virou pintora, vai virar daqui a pouco pintora de barracão, né? Vai ter outra função daqui a pouco. É verdade. Entendeu? Graças a Deus. Ah, Quitéria, eu acho que eu herdei do meu pai, porque ele era pedreiro, pode ser, né? Ah, pode ser, tem uma raiz, tem uma ancestralidade, ó. Isso, Uma raiz exatamente. aí. Que resistência, Laione, mulher. Fala. Laione, e essa é uma realidade de muitos dos colegas, não é? Quantas pessoas a gente conhece que estão vivendo, estão assim, Sim, não é? Renato. Eu tô falando de mim pessoalmente hoje, mas a gente tem aí uma legião de pessoas, de amigos, de colegas que estão na mesma situação, com certeza. Entendeu?
Mas isso é tão Matando absurdo, né? Que vocês com merecem absurdo. uma atenção, um apoio bem muito Temos maior. não. Só o Barracão Solitário que deu a cesta pra gente, salvou bastante. Como o Renato falou há pouco tempo, que eu estava na live desde 7h40, né? Que vocês entraram. Estava doida para entrar para ajudar. E ele falou ali da questão da Aldir Blanc, né? Que é surreal, gente, o que eles mandam pra gente. Não tem como fazer aquelas questões todas, entendeu? E outra coisa, ainda coloca em pauta quem recebe auxílio emergencial, que já é desse tamanho, que quem paga aluguel morre de fome, entendeu? Uhum. Não recebe, não está na lista para receber, entendeu? Assim, eu não estou generalizando, Quitéria, Meu falando Deus. mal de nenhum do outro. Eu só Uhum. estou aqui botando em pauta a questão para eles reavaliar isso aí. Porque não tem, é surreal essas questões que impuseram para nós, os trabalhadores do carnaval, que não tem condições de dar para eles o que eles querem. Então, quer dizer, a gente não vai receber nunca. Entendeu? E aquilo Sim. é tão difícil de fazer, parece prova do Enem, né, gente? É muito Meu Deus, texto. é muito complexo. Muito texto. É muito texto. É muito texto. Tem que ter até tradutor, às vezes, para você conseguir Verdade. resolver e fazer a questão funcionar. E você, quais são o que você acha que deve melhorar para que as pessoas enxerguem realmente os trabalhadores do carnaval, não só o setor público quanto privado? O que você acha que o trabalhador do carnaval precisa de imediato, nesse exato momento, além do auxílio, é óbvio, né? Ih, tá falhando. Quitéria, Você me ouviu? Oi. pode repetir, porque deu uma falhazinha aqui, por favor. Então, você como trabalhadora do carnaval há 24 anos, o que você acha de mais importante agora para que o poder público, a iniciativa privada, fortaleça, ajude vocês, né? Além do auxílio, porque o auxílio é o dinheiro, mas o que você acha que precisa? Que eles olhem por nós. Estou te ouvindo, pode falar. Tá tendo falta de conexão. Não, pode Falta falar, de estou te ouvindo conexão. agora. Voltou. Eu não Voltou, eu estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Você me escutou agora? Tá muito... Fala, repete a pergunta. Tá me travando. ouvindo? Quais são as ideias? Fala. O que você acha de mais importante para o poder público enxergar os trabalhadores do carnaval? Porque o auxílio para chegar na mão de vocês tem que organizar isso, né? Tem que ter um cadastro, tem que saber quem são esses Sim. trabalhadores para chegar na mão de todo mundo, não se perder o auxílio. Sim. Eu acho que eles tinham que reavaliar isso, porque fazer cadastro, aí quer dizer, põe direto para a escola ou para a liga, entendeu? Eu acho que eles tinham que fazer uma coisa mais fácil para chegar até a nossa mão, porque desse jeito, surreal, não vai chegar nunca. E a gente precisa hoje, não é amanhã, não. A gente precisa... Tá muito ruim. Tá. Porque as contas, Então, as dívidas vão chegando, né? E muita gente tem que pagar aluguel. Entendeu? Não está nem conseguindo pagar, entender? né? Um pouquinho. Deu para entender. Porque vocês estão com contas atrasadas, certamente, né? Além da questão do alimento, né? Da fome, Tá difícil lá. que está assolando. Estabilizou, eu Entendi. acho. Bom, agora eu estou te ouvindo. A conexão está melhor para você? Eu respondi a pergunta lá das questões. Tá muito ruim a live. Das questões do auxílio, eles Estou têm te que fazer ouvindo, estou te ouvindo perfeito. uma outra etapa para poder chegar às nossas mãos o dinheiro, porque não chega nada. Desse jeito é surreal. Não tem como, Quitéria. Eles têm que reavaliar. São critérios entendeu? absurdos. Fazer um projeto novo para ver se chega às nossas mãos, porque desse jeito está difícil.
Não tem condições. E a gente vai esperar até quando, gente? Que já passou um ano, né? E também tem a dificuldade, porque se as pessoas não estão tendo auxílio, tá difícil comer, tá difícil sobreviver, mal vai ter Aumenta o teu condições de vamos. entrar na internet, né? Porque a conexão também, enfim, internet é caro. Como é que paga a internet, gente? Tá ruim. Ficou boa, agora tá Porque ruim. essas coisas de sistema Tô vendo fazem tudo a por conexão. aplicativo, Não dá. É aquela falta de amparo que a gente estava conversando. Não dá. de Aí a pessoa tem atenção, que né? cadastrar, a pessoa tem que É. cadastrar pela internet, a pessoa tem que fazer tudo, sabe? A falta de sensibilidade. Tem que ter uma atenção muito maior, um cuidado maior, né? Até quando? Estão perguntando aqui, até quando? É a outra pergunta que te faz, né? Porque enquanto isso, essa espera para organizar, para poder dar os auxílios, as pessoas elas estão passando necessidade, estão passando fome, né? Enfim. O Gilson está falando aqui sobre a questão de assinatura de carteira. E aí que a gente comentou de aqueles problemas que já vêm de muito tempo. É uma questão estrutural que é complicada para mudar. Não é uma realidade das escolas. Voltou, Laione? Voltou, Laiane. Voltei. Tá ouvindo? Fala aí dessa questão aí que o Gilson está perguntando. Ó, ele está comentando que tinha que assinar a carteira. Isso é uma situação muito E muito muito. complexa. Muito complexa. São contratos que eles fazem. Contrato de cada empreiteiro, né? Nós somos empreiteiros. Então, eles fazem um contrato e, mediante o término desse contrato, a gente recebe o que foi combinado e acabou ali. Mas o período de contrato geralmente varia quanto tempo, né? Então, geralmente são 5 meses quando você entra, entendeu? Na reprodução, que geralmente começa em outubro até fevereiro. Porque antes tem o protótipo, que geralmente começa em julho ou agosto. Geralmente é 1 mês, 2 protótipos, né? Protótipo é uma fantasia de cada para o que vai ser reproduzido no próximo ano. Entendeu? Então é isso. Isso para quem é aderecista, né? Tem ainda os outros contratos que deve ser diferente. Isso, exatamente. Aí, quer dizer, hoje em dia eu sou empreiteira da Mocidade. Aderecista também. Por que empreiteira? Porque eles escolhem as pessoas que já confeccionam as fantasias e aí a gente monta uma equipe, entendeu? E dessa equipe a gente consegue elaborar o projeto ali de cada ateliê, entendeu? Geralmente são 4 alas, são composições de carro, entendeu? No final surgem algumas coisas, quem terminou primeiro. Nossa, assim. Entendi. E aí, quando você faz esse contrato, você fica 4 meses recebendo aquilo, você, obviamente, estipula o valor, repassa para sua equipe alguma parte, né? Mas você faz como MEI isso? É o MEI? Porque deve ter pessoas que recebem por CNPJ, alguns pessoa física. Como é que funciona isso? Isso, exato. Às vezes tem o MEI, entendeu? Quem não tem MEI é por uma empresa que a pessoa tem, ou quem não tem, às vezes não tem mesmo. Um amigo ajuda o outro e assim vai, para poder não ficar sem receber. Entendeu? Gente, que loucura. É complicado. Isso complica muito até essa questão do querer assinar carteira, porque como vai assinar carteira se não tem o CBO, né? Se a profissão não é válida. Não é regularizada, não é reconhecida. Verdade. Gente, músico de escola de samba não é considerado músico. Isso é um absurdo, ritmista não ser considerado músico. Eu nunca vi isso, gente. É complicado. É muito louco. Eu tava conversando com eles, eu falei, gente, como é que vocês não são músicos? Aí tem a questão do preconceito, né, também. Isso. E tem escola aqui, que eu não vou falar o nome, eu trabalhei 5 anos direto. Eu era fixo. Não vou falar o nome porque eu não acho legal, entendeu, Quitéria? Sim, concordo. Mas eu trabalhei 5 anos e eu saí normal. Saí, fui para Florianópolis, não recebi nada. No caso, se eu tivesse carteira assinada, eu tinha recebido minha rescisão, né? Os direitos. Contrato de trabalho.
E fui para Florianópolis tentar novos horizontes. Fui muito bem recebida, graças a Deus. Consegui assinar um carnaval lá. Fiz várias amizades. Voltei para o Rio. E assim, fiquei muito feliz com o resultado de lá. Porque, assim, as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo que negativas, a gente não pode deixar abaixar a cabeça. A gente tem que erguer e dar a volta por cima. E eu fui uma vencedora. Porque essa escola eu saí, porque foi uma leva. E eu estava nessa leva, por uma besteira, mas enfim, fui ser feliz. Depois voltei a trabalhar nessa escola de novo, mas não fixo, só protótipo. Entendeu? Entendi. E tô na mocidade. Tô na mocidade lá, na luta, aguardando, né, abrir os barracões. Nosso digníssimo prefeito resolver a nossa situação juntamente com o Corpo de Bombeiro, para a gente começar. Porque já, não vou generalizar, se a escola receber esse valor aí, da Valdir Brandt, né, ou do Fundo de Cultura do Governo do Estado, como estão falando, eu não sei porque eu não vi. Tudo é achismo, entendeu, Quitéria? Estão falando. Isso. Se fosse eu, na minha mentalidade, por exemplo, abrir as portas. Então, já que não vai ajudar, vamos começar o protótipo, porque a gente quer isso mesmo, como o Renato falou. Os escritórios estão funcionando, entendeu? Com as restrições aí. Vamos fazer nossas restrições e vamos começar. Porque a gente não pode ficar parado esperando cair do céu, só cai chuva. Só cai dívida, né? Dívida, despejo, sei lá, dos outros. A geladeira, o imã da geladeira tá cheio. Minha filha. Laione. Laione é demais. No caos, ela ainda tem ânimo para fazer comédia, gente. Ih, que tem? Mas fazer o quê? Tem que. Não dá para chorar, ficar deitado, depressão. Pobre não pode ter depressão, não, minha filha. Não dá tempo para isso, né? Não tem nem remédio, não dá tempo. Quando você chorou, você perdeu ali a latinha. Outro já catou. Entendeu? É isso mesmo. Eu não, filha. E os problemas também. Aconteceu, vamos embora. Hoje tem faxina, eu tenho que trabalhar. Depois eu choro. Lição de vida. Você está até me dando força. Está dando força para todo mundo aqui. Porque eu imagino a situação que você está. E você está há quantos anos na mocidade como aderecista? Você é contratada, fixa? Como é que é a sua relação com a mocidade? Não, como eu falei, é contrato pelo meu trabalho. Ponto. Bom. São 5 anos que eu já estou lá. 6, na verdade. Eu fiz 2013 com Lousada, fui para Portela, fiquei 2 anos. Nesse meio tempo, eu já estava em Floripa. Mas eu fui assinar o Carnaval do Acesso e fiquei por lá, mas era Rio e Floripa. Em 2014, a minha escola foi para o especial. Então, eu só fiz o protótipo na Portela em 2015. E em 2015, não, 14 para 2015. E fiquei em Floripa direto para poder dar um respaldo que a escola estava no especial. Não quis ficar em nenhuma agremiação aqui no Rio, entendeu? Porque era o primeiro ano no especial da escola. Consegui ficar em 3º lugar, não desci, foi ótimo. Entendeu? Babadeira. E você é babadeira, e você consegue ver, assim, você trabalha melhor, mais remunerada nas escolas de outros estados ou no Rio? Como é que funciona essa questão do valor? O aderecista recebe quanto, mais ou menos? Então, como eu vou te falar? Por exemplo, protótipo. Geralmente é 800 por quinzena. Isso é o protótipo do aderecista. E aí nós viramos empreiteira a partir que acaba o protótipo. Entendeu? Aí a gente vai fechar o contrato daquelas fantasias que a gente vai confeccionar. X quantidade, entendeu? E no meio do caminho, às vezes, surge uma composição que agrega valores. Entendeu? Muito bem. E também tem as outras coisas. Tem escola que não gosta que a gente dá o pulo da cerca para outra coisa. Mas também não ajuda mais. Então, o que acontece? Eu me joguei lá. Falhou o som dela. Mas é bom a gente saber esses detalhes, porque as pessoas não sabem. Eu sou do carnaval e tem coisas ali que ela está falando que eu não tinha esse conhecimento. E isso. Aí, quando acaba o protótipo, a gente fica de empreiteira. A gente fecha esse contrato, ganha. Mas em relação entre o Rio e, por exemplo, Floripa ou Rio e São Paulo, Floripa eu ganhei mais, com certeza. Mas aqui eu não deixei de ganhar. Então, quer dizer, eu agreguei os 2 valores para me manter o ano, entendeu, Quitéria?
Que a gente, Entendi. nós empreiteiros, a gente faz isso, que a gente vive disso, então a gente tem que guardar, entendeu? É que nem a formiguinha, guarda no formigueiro pro inverno, né? E a gente faz isso, para É mesmo. sobreviver. Para sobreviver, tem todos esses manejos, né? E para as pessoas que não conhecem, empreiteira seria você como se fosse a dona, sei lá, do ateliê, e aí você tem outras pessoas que você contrata para fazer uma ala inteira, vamos dizer assim. Isso, exatamente, é assim mesmo. É assim mesmo. Eu fico responsável com o ateliê, com as minhas fantasias, como meus colegas também, geralmente são 6 ou 7 ateliês no barracão, entendeu? Fora os outros fora do barracão, porque não comporta o barracão todo, todas as fantasias. Não dá. Apesar de ser grande, mas não comporta Não o espaço comporta, inteiro, né? não Porque comporta. Então a gente faz isso. o carnaval é muito realizado, além dos barracões das escolas de samba, nesses ateliês fora, que seria a empreiteira, que no caso é você, e deve ter outros também, outros ateliês. Sim, tem fora sim. Outros ateliês que adquirem a mesma forma, não fazendo no barracão, mas faz fora. Mas não deixa de ser empreiteiro, do mesmo jeito. E você, em média, no Rio, vamos supor, numa escola de samba, você faz em média quantas fantasias junto com essa sua equipe desse ateliê? Você consegue suportar fazer, sei lá, 2 escolas, 3? Tem um limite, deve ter, né, para você. Como é que funciona isso? É uma loucura, minha filha, arduamente durante o dia, entendeu? Tem escola que dá almoço, tem escola que não dá. A mocidade dá almoço, dá lanche, não, dá almoço. E como é que eu vou botar o carregador aqui, gente? Que já está descarregando. Bota o carregador. Vai lá, põe o carregador. Só Isso, fala pô. importante, a gente quer saber mais. Tem escola que dá, tem escola que não dá. A mocidade dá almoço, dá janta. Aí nós, empreiteiros, temos a obrigação de dar o café da manhã para a equipe e um lanchezinho da tarde, né? Por quê? Porque nós ficamos, Quitéria, de segunda a sábado. Eu saio 2 horas da tarde, às 14 horas do barracão, eu fico direto. Durmo lá, entendeu? Só se tiver algum problema, um equívoco que a gente vai em casa no meio da semana e tal. Mas geralmente é barracão direto, para poder conseguir entregar, entendeu? A nossa Há tempo, concepção né? a tempo, sem problema. E mesmo assim, às vezes a gente ainda se atrasa por entendeu? Algum atraso de material, algum problema que houve. Entendeu? É uma loucura. Laiane, É uma carga horária de quanto tempo, mais ou menos? Geralmente umas 18 horas. Mas chega às 18 horas quando está comendo, o couro está comendo lá no barracão. Porque a gente tem que ter uma, tipo assim, diretriz, né? Hoje a gente vai fazer isso. Trabalhou o dia normal, né? Que geralmente é até umas 18 horas. E a equipe fica, aí a gente toma banho, dá uma descansada e continua, vai até às 10. Mas, por exemplo, tem muita coisa para fazer. A gente vai 1, 2, 3 para adiantar. Entendeu? Aí a gente se joga lá mesmo, no outro dia de manhã toma um banho e começa de novo. Gente, que loucura que Eu é. agradeço muito a minha equipe, que é guerreira, entendeu? Que confia, porque não é todos que fazem isso, não. Tem que gostar muito, entendeu? Tem que amar muito, né? Senão não faz. aí, hein, Laiane, entra uma questão que você estava ouvindo aqui, que a gente estava falando. Nesse meio, as pessoas estão buscando outros trabalhos, às vezes vai ganhar um pouquinho mais e essa pessoa não volta mais. É a questão não é? A pessoa não vai querer mais voltar, tá ganhando um pouquinho melhor ali, a gente perde essa mão de obra especializada, a pessoa que sabe fazer, que está na equipe há muitos anos, aí em várias escolas com a Laiane, não é, Laiane? Sim, eu recebo mensagens pelo Zap e tal. Eles, o que tem para fazer? Às vezes eu divido a faxina com algumas amigas minhas, entendeu? Da equipe, porque tá difícil para todo mundo. E quem arrumar um emprego, por exemplo, tá difícil, mas vamos supor que arrumou um emprego. Aí já dá um desfalque na minha equipe. Eu não vou ter mais aquela pessoa, porque, entendeu? Arrumou outra coisa. A problemática é muito grande, vai muito além dos auxílios. A Inês Borges está perguntando aqui, o que falta para fazer esse trabalho, Laiane, com mais tranquilidade? O que você acha que tem que melhorar? Na verdade, falta tudo, com muito franqueza. Entendeu? Primeiramente, é verdade.
Tá certo, fala. Falta descer de Tô rindo de nervoso. das pessoas ali envolvidas, os responsáveis. Entendeu? Eu não estou generalizando, mas muita coisa. Por exemplo, como a gente fica lá no barracão, a gente tem que ser muito bem tratado, porque a gente fica ali direto. Então, assim, eu sou muito bem tratada na escola que eu trabalho, mas eu acho que, como eu já falei das outras vezes, até numa live com Sou Raiz também, com o Renato, entendeu? Eu acho que tem que ter um caderno de sugestões na portaria, uma reunião administrativa de 15 em 15. O que vocês acham? Para a gente dar ideias, para melhorar o ambiente de trabalho, entendeu? Não só para nós, para eles também. Porque quem trabalha feliz produz muito mais. Verdade, rende mais, né? Entendeu? E essa valorização, vocês precisam se sentir também valorizados como profissionais, né? Não é só dinheiro, entendeu? E quando começa o trabalho do aderecista, mais ou menos, assim, o seu ateliê? Então, Quitéria, geralmente varia de escola para escola. Tem escola que começa. O som sumiu. Caiu. O sinal tá ruim. Às vezes quando foge, mas as falas dela são muito importantes para a gente saber como é que funciona, exatamente, né? Como é que... É o tocante da ferida. É a vivência de muitos anos que a gente estava comentando. É alguém que tem latente essa realidade, entendeu? A Inês falou aqui, falta realmente essa questão da gestão de pessoas, né? Uma coisa... até chegar o auxílio, tem muita coisa aí também para resolver, né? Sim, então, aí são as questões internas que a gente entende esses problemas e a gente vai continuar lutando. Foi o que a gente estava comentando, não é um problema da pandemia. Isso não são questões que surgiram na pandemia, elas se agravaram, né? Ficaram mais evidentes. E aí a gente... saiu. Saiu, caiu a conexão. Laiane, tenta entrar aí de novo. Então, é uma questão que essas questões todas existem há muito tempo. A Laiane trabalha há 24 anos no barracão e é uma realidade de 24 anos uma pessoa que trabalha no barracão. Né? E algumas é uma luta melhoram. Para ela, né? É uma luta para ela também criar possibilidades para isso ficar melhor, o trabalho dela. Ela se impõe, dá para eu entender isso. Sim. E aí essas questões existem, vão continuar existindo. É o que a gente está falando. Hoje a nossa emergência é ter esse auxílio e o barracão ser respeitado como uma empresa, como uma indústria, que é. Né? Ali no barracão de escola de samba, a gente produz, tem fantasia, produz carro alegórico, tem ferreiro, madeireiro, enfim, tem muitos profissionais. Então, tem que ser respeitado como tal. E aí, isso é o que a gente precisa agora, mas tem muitos problemas. Muitos. É muito amplo, é muito amplo. Muitos. Gente, e aí são as questões foram maravilhosas. São fortes, A Laiane, enquanto ela vai conseguir entrar para poder conversar mais. Mas eu conheci a Laiane também lá no barracão, né? Eu conheci a Laiane, o Luciano, tudo lá no barracão, quando fui para a Mocidade como voluntário, em um dos anos que eu fui, e aprendi tanta coisa. É claro que assim a vivência, né? Não adianta, a gente pode conversar, pode falar, mas tá ali e vendo as experiências é uma coisa assim, incrível. É uma coisa que ela me falou uma vez, e isso é o lema da Laiane, assim, o bom é o pronto. O bom é o pronto. Às vezes o material não chegou, a gente tem que dar um jeito. Isso é vivência de barracão. Né? O bonito é o pronto. O bonito é o que está pronto, que conseguiu ser feito ali com as limitações, com o que chegou, com o que não chegou. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente olha para uma escola de samba, quando ela está desfilando, e a gente olha aquela fantasia ali passando, e a gente vê que faltou, às vezes, um acabamento, faltou um cuidado, mas não foi porque o profissional
não queria fazer, ou porque o profissional, às vezes ele não teve condições, ele não teve material, ele não teve, sabe, o amparo administrativo. E às vezes falta a sensibilidade dessa galera que está aqui do lado, às vezes olhando, de entender isso, Ainda né? tem isso, né? E a pessoa É, critica, ah, a escola passou sim, sem roupa, sem fantasia, que vergonha, não sei o quê, mas não sabe os detalhes, né, que o dia a acontecem. dia. É o dia a dia do barracão, essas vivências que a Laiane está contando aqui. E se a gente souber mais dessas vivências, a gente se torna mais sensível a essas causas, a esse cuidado, às vezes com comentário, né? Ah Por lá, nós a escola fulana mesmos, de... né? É, nós, isso é uma autocrítica, inclusive, né? Uhum. Ah lá, aquela escola com a fantasia caindo, né? Mas o trabalho que foi para aquela fantasia estar ali, ó, A luta que foi a luta. que os aderecistas, os responsáveis dos ateliês, fazem para realmente aquela fantasia chegar na avenida, né? E Exatamente. chegar na medida do possível, seguindo o risco lá do carnavalesco, né? Ó, É muito complexo. mandou Mandei a solicitação de novo. solicitação. Nem tá me aparecendo a solicitação. Ai. Manda aí, Laione. É, aqui eu não sei por que não tá aparecendo as coisas. Depois que ela saiu, não tá aparecendo para mim nada aqui embaixo, porque aparece para eu poder mandar para ela, mas nem isso eu Ah, tô sim. conseguindo. É, travou alguma coisa aqui quando ela saiu. O Instagram também, enfim, né? Perfeito. Mas é Quer que eu importante. fe... Mas, Quer... Será que se eu fechar, consegue? ah, é tão bom você aqui. Vê se... Manda de novo, Laione, vê se entra, para ver se aparece aqui. Senão a gente vai ter que tentar fazer outra coisa. Mas que riqueza de conhecimento, né, Inês? Eu também Sim. estou encantada aqui com o conhecimento da Laione. Porque a gente precisa realmente verbalizar isso. Se Deus quiser, as outras listas de carnaval, enfim, da sociedade em si, chame vocês para poder vocês falarem mais sobre, contar os detalhes de como é o processo do carnaval, né? Como funciona a questão dos trabalhadores, né? Eu estou impressionada como é muito primitivo e arcaico ainda. Sim. Para É um ao mesmo espetáculo da tempo, proporção que é, né? E isso é ruim para todo mundo, não só para os ao mesmo tempo trabalhadores. que cresceu, faltou essa questão estrutural interna, né? Essa questão do olhar, porque hoje eu sou formado em administração, então eu tenho esse olhar empresarial. Quando eu olho para uma Sim. escola de samba, por exemplo, e vejo os modelos de gestões diversos que existem, eu não consigo, de uma forma mais ampla, identificar quase nada, sabe? Assim, de verdade. É muito ainda, sabe? Anda muito lento, né? Ao mesmo tempo que a gente vê aquela grandiosidade, né? Mas, assim, quando a gente se fala desse tratamento trabalhista, esse, nossa, dá para perceber quando a Laiane está falando. As questões, né, que acontecem. Então é muito, 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 muito problemático. É muito. Mas eu creio que algumas coisas vai mudar com esse momento de pandemia, porque as pessoas estão tendo voz, né? Além disso, esse tipo de mudança reverbera de uma forma positiva para o espetáculo, para o trabalhador, engrandece. A gente está precisando desse engrandecimento, esse resgate do carnaval, né? Do retorno do carnaval e realmente deixar de ser folia. E para deixar de ser folia, tem que mudar tudo isso. Porque se Sim, permanece, uma empresa não vai querer investir a mesma quantidade de valor para o carnaval do que investe no teatro, num outro segmento que às vezes ganha até um pouco mais do que o carnaval em relação a patrocínio, né? sim. Ó, eu acho que a Porque Laione está tentando mandar de um outro Instagram, ó. pior que não está aparecendo nada para mim aqui de.
O meu Instagram travou, estragou, né? Meu estragado, como diz o mestre Faísca lá do Império do Ciano, tá estragado. Renato, te mandei Mandou mensagem mensagem no no Zap. WhatsApp. Se eu sair, vejo, não, né? Eu Depois também. que ela saiu, travou aqui, gente. O pior que pra mim são 2h10 da manhã. Eu vou ter que encerrar. Eu não queria encerrar essa live, gente. Porque eu tenho que acordar cedo amanhã. Claro, sim. E porque eu tenho filho pequeno também, né? Que acorda cedo. E eu queria tanto falar mais com a Laiane. Mas a gente vai ter que programar um outro momento aqui para vocês virem. Sim, Eu quero sim. trazer o Wagner também do Barracão Solidário. De repente a gente traz ela de novo para fazer junto, enfim, com ele, né? É bom, porque aí eles se Sim, conversam. sim. Dá para É muito, fazer. muito bacana. Se puder trazer a Laione, vai A ser Laiane incrível. com o Wagner vai ser uma mistura aqui, porque eles se conhecem, né? De Sim. barracões, enfim. Tem muita história aqui para contar. Ela tá falando que mandou no WhatsApp. Mas não está entrando aqui, Laione. Infelizmente, travou aqui meu. E aí eu não consigo te aceitar. Não está nem aparecendo o aceita, sabe? Visualiza e aceita a pessoa. Não está aparecendo nada aqui para mim. A tela só está aparecendo a cara do Renato. Não tem nenhum negocinho aqui e suas escritas passando. Ai, gente, desculpa, eu vou ter que encerrar, infelizmente. Mas, Laione, você vai voltar aqui, que eu vou tentar Isso. falar com o Wagner para poder trazer bailado solidário, barracão solidário, porque eu também quero trazer bailado e ritmo solidário. É muita gente, né? E haja dia aqui para fazer. E aí, mas essa semana tem o ritmo solidário. Mas aí eu vejo, Laione, para você voltar aqui e você já começa a live junto com o Wagner, tá bom? Isso. É super importante. Já Muito vai bom. falando com o Wagner também. Obrigada. E você quer falar mais alguma coisa que você acha que ficou faltando? Não, acho que a live foi muito proveitosa, assim. Agradecer novamente o espaço, a oportunidade de receber. São raros os espaços. Infelizmente, é uma desconstrução que a gente precisa fazer, mas a gente precisa agradecer essas poucas oportunidades. Gratidão total, Téria. Desde o começo Eu que você agradeço. abraçou o projeto. O convite para ser madrinha foi algo que foi diante do seu interesse no projeto, independente de qualquer questão. Porque você é uma pessoa engajada, está sempre perguntando, está sempre buscando. Então, isso engrandece muita gente, né? O projeto, enfim, a gente precisa desses espaços. Então, gratidão total. Acho que deu para as pessoas que estiveram aqui entender a realidade hoje, a realidade que já existe há um tempo, né? Ouvir falas importantes da Laione aqui, falas específicas e, enfim, gratidão de verdade. Eu que agradeço. Deixa eu mencionar aqui, porque é muito importante. Eu me preocupo realmente. Eu tento me colocar no lugar do outro, sabe? E é sofrido, é dor. A gente fica imaginando, nossa, a pessoa sem ter o que comer em casa, essa agonia de não ter como pagar, a ordem de despejo, enfim, eu já passei por isso, eu já tive uma historinha aí de vida. E aí, quando eu vejo que tem um pouco de espaço, de visibilidade, por que não trazer vocês aqui para vocês falarem, né? E a Cláudia estava perguntando aqui, eu espero que essa live chegue até alguém. Ai, minha filha, depender de mim, o Renato me conhece. Eu mesmo envio. Eu botei a divulgação da live, né? Com vídeo do Não é Só Folia, eu marquei as pessoas todas lá. Tá lá, prefeito, governador, marquei todo mundo. Para as pessoas verem, e algumas pessoas viram, já falaram aqui e gostaram de ver. Porque tem que fazer isso, é importante, né? E aproveitar, então, para as minhas últimas palavras, prometo. Deixar uma última mensagem, primeiro, para quem está assistindo, como acompanhante do carnaval, como sambista, acompanhe mais os projetos sociais, Não é Só Folia, Barracão Solidário, acompanhe cada vez mais. Chame os amigos para acompanhar também. E para o poder público, a gente precisa de uma resposta, é o que a gente precisa hoje.
seja ela sobre o auxílio que as pessoas estão precisando, seja ela sobre a abertura dos barracões, como a Laione disse, as pessoas não querem ficar sentadas esperando cair do céu. Abre barracão, não tem empresa aberta, não tem indústria aberta, abre dentro das regulamentações que existem hoje, e as pessoas vão trabalhar, vão ganhar o dinheiro delas, como sempre foi, entendeu? E é isso que a gente quer hoje. É um apelo que eu estou fazendo aqui na minha última fala. Ai, importante seu apelo e eu espero que realmente esse apelo ele repercuta e essa voz seja escutada e que realmente movam-se, né? Eu acredito muito que alguém vai ter que fazer alguma coisa, não é possível. A gente tenta ao máximo dar essa voz, ampliar, né? Eu te agradeço muito por ter vindo aqui. A Laione, gente, desculpa, mas aqui travou, eu não estou conseguindo fazer com que ela volte. Mas, e para mim também são 2h20 da manhã, eu não consigo prolongar a live. Mas eu vou trazer a Ela Laione de volta. novo aqui. A Outra Laione vai oportunidade. voltar. Já pensei aqui, Laione com o Barracão Solidário, com o Wagner, para poder a gente ampliar isso aqui e todos falarem Maravilha. sobre tudo que precisa mudar, modificar, porque vocês que trabalham nos barracões, vocês é que sabem o que tem que mudar, né? O que tem que melhorar. A gente só vai dar espaço aqui para vocês falarem, que é o importante, né? Isso mesmo. Rainha não é só folia, ele admira e ama. Que fofo, Luciana. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, Téria. Obrigado. Obrigada. Não é só folia, gente. Obrigada a vocês que participaram. Curtam. Quem está aqui hoje vendo pela primeira vez, vai lá, segue o Instagram, Facebook, YouTube, tudo. Compartilha. Isso, Faz compartilha. barulho também, né, gente? Isso. Não é só folia. Um beijo. Obrigado. Obrigada.